Olá pessoal, tudo bem? Vocês receberam aí na última aula, né, uma lista de exercícios de genética para poderem realizar. Então agora a gente vai fazer, nós vamos fazer a correção, ok? Lembrando, né, que é muito importante nós lermos corretamente o enunciado do problema de genética. Então vamos ao problema número 1. Ele está dizendo o seguinte: calcule a probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho homozigoto recessivo. Então a gente sabe, pessoal, que o heterozigoto ele vai ser sempre azão, azinho. Se o casal, né, vamos identificar o genótipo dos pais. Se o casal é heterozigoto, significa que o pai é heterozigoto e a mãe também é heterozigota. Então aqui a gente tem o genótipo, né, de um casal heterozigoto. Segunda parte do problema, nós já vimos, nós vamos separar os gametas, ok? Então o pai vai formar gametas azão e azinho, e a mãe vai formar gametas azão e azinho. Ok, pessoal? Acho que até aí simples, né? A outra etapa do problema é nós construirmos a tabela. Então, a gente vai pegar e vamos construir a tabela de Punnett que nós fizemos várias vezes na aula anterior. Ok? Então, a gente faz a tabela. Por enquanto, ela sempre tem essa configuração. Isolo e vou colocar os gametas. Então, nessa coluna vão os gametas do pai. Quais são? Azão e azinho. Nessa coluna horizontal vão os gametas da mãe. Quais são? Azão e azinho. Ok? E vamos uni-los, né? Esse com esse, azão, azão. Esse com aquele, azão, azinho. Esse com aquele daria azinho, azão, mas lembra que o dominante vem na frente. Então, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho. E agora, pessoal, a gente vai ler o resultado. Ok? Aqui está todas as configurações do problema. Então, o resultado. O problema está te perguntando, né, qual a probabilidade desse casal ter um filho homozigoto recessivo. Esse é um homozigoto recessivo? Não, é um homozigoto dominante. Esse é um homozigoto recessivo? Não, é um heterozigoto. Esse é um homozigoto recessivo? Não, é um heterozigoto. Esse é um homozigoto recessivo? Sim. Então, a probabilidade aqui, quantos resultados eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quantos são homozigoto recessivo? 1/4. Se eu quiser responder em porcentagem, vai dar 25%. Lembra, cada quadradinho corresponde a 25%. Eu tenho um resultado, então dá 25%. Ou seja, a probabilidade, né, de um casal heterozigoto ter um filho homozigoto recessivo vai ser de 25%. Ok? Simples esse, né, pessoal? Desculpa, coloquei a mão aqui. Vamos ao exercício número 2. O daltonismo é uma característica recessiva na espécie humana. Então, a gente já sabe, né, que o indivíduo daltônico, né, daltonismo, ele é recessivo. Então, o daltônico só pode ser o quê? Azinho, azinho. Se o indivíduo não tem daltonismo, que é a dificuldade em identificar cores, né, ele é normal. E ele tem dois genótipos. Se ele for homozigoto, ele vai ser azão, azão. Se ele for heterozigoto, ele vai ser azão, azinho. Ok? Então vamos dar uma olhada no que o problema diz, né? Ó, um homem normal, então a gente sabe que o homem é normal. Só que o problema não está dizendo se ele é heterozigoto ou homozigoto. Ó, mas ele diz, ó,
que o homem normal é filho de um pai daltônico. Então, o pai dele era azinho, azinho. E a gente sabe que o genótipo dele é uma união dos genes do pai com os genes da mãe. Ou seja, esse azão não veio do pai. O pai só tinha o que para mandar para ele? Azinho. Então, ele é azão, azinho. E esse homem, né, ele se casou com uma mulher daltônica. Então, qual é o genótipo da mulher daltônica? Azinho, azinho. Então, ó, pai normal, filho de pai daltônico, casado com uma mulher daltônica. Então, eu identifiquei aqui o genótipo dos pais. Então, vou separar os gametas agora. O pai forma gametas azão e azinho. E a mãe forma gametas azinho, azinho. Ok? Vamos construir a tabela, né? Então, a gente vai lá. Constrói a nossa tabela. Na coluna vertical, os gametas do pai. Quais são? Azão e azinho. Na horizontal, os da mãe. Quais são? Azinho. Vamos juntar, né? Esse com aquele azão, azinho. Esse com aquele azão, azinho. Esse com aquele azinho, azinho. Esse com aquele azinho, azinho. E vamos responder. Qual é a resposta desse problema? O problema está te perguntando qual a probabilidade deste casal ter um filho normal. Então vamos aqui, dar uma olhadinha. Esse filho aqui é normal ou é daltônico? Normal. Esse é normal ou é daltônico? Normal. Esse aqui é daltônico e esse daltônico. Então qual o resultado, né? Quantos resultados eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quantos são normais? 1, 2. 2 quartos. Ou se eu quiser responder em porcentagem, 25 mais 25 é igual a 50%. Então, ó, a probabilidade, né, de um pai normal, cujo pai dele era daltônico, casado com uma mulher daltônica, ter um filho normal, é de 50%. Ok? Ok, pessoal? Então vamos para o exercício número 3. Deixa eu levantar aqui para a gente dar uma olhadinha nele, para a gente poder realizar mais esse exercício de genética. Vejam que genética é treino, né? Vamos lá. O albinismo, que nós vimos na última aula, né, é a falta de pigmentação na pele, né, o indivíduo albino não produz a melanina. Então, ele está dizendo, né, que o albinismo é uma característica recessiva. Então, o albino vai ser o quê? Azinho, azinho. E a pessoa que não tem o albinismo, ela é uma pessoa normal. Então, ela pode ser azão, azão. O azão é que identifica o normal. Ou azão, azinho, homozigota ou heterozigota. Vamos ver o que o problema está perguntando, ó. Um homem normal heterozigoto. Então, genótipo dos pais. Ó, normal, poderia ser esse? Não, esse é homozigoto, esse é hétero. Então, o pai é normal, heterozigoto. Ele se casou com uma mulher de genótipo igual ao seu. Então, se ele é azão, azinho, a mulher dele também é azão, azinho. E aí a pergunta, né? Qual a probabilidade deste casal ter um filho albino? Então, vamos lá. Segunda etapa, separa os gametas. O pai forma gametas azão e azinho. A mãe forma gametas azão e azinho, ok? Vamos agora construir a tabela. Então, a gente faz a tabela. Na coluna vertical, os gametas do pai, ó. Azão, azinho. Na horizontal, os da mãe. Azão, azinho. Vou juntá-los.
azão, azão, esse com esse, azão, azinho, esse com esse daria azinho, azão, mas eu coloco o dominante na frente, esse com esse, azinho, azinho. Ok? Agora vamos para a resposta. O problema está perguntando qual a probabilidade deles terem um filho albino. Esse albino, pessoal? Não. Tem o gene dominante anormal. Esse albino? Não. Esse albino? Não. Esse albino? Sim, é albino. Então, quantos resultados eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quantos são albino? Só esse filho aqui. Vai dar 1/4. Ou eu posso responder em porcentagem, que vai dar 25%. Lembra? Cada quadradinho 25, só tem um, então o resultado vai dar 25%. Ok? Então, mais um probleminha de genética que a gente consegue resolver. Vamos para mais um? Então, vocês tinham aí 5 problemas de genética para resolverem. Então, vamos lá. Quarto. Em leopardos, a pelagem clara é dominante em relação sobre a pelagem escura. Então, a pelagem escura, ou seja, pessoal, o pelo escuro, ele é recessivo, né? Se o pelo claro é dominante, o escuro só pode ser recessivo. Então, qual que é o genótipo dele? Azinho, azinho. Ok. Pelo claro. Ele vai ser o quê? Ou azão, azão, se for homozigoto, ou azão, azinho, se for heterozigoto. Ok? Então vamos lá, vamos continuar lendo. Ó. Um leopardo de pelagem clara e homozigoto. Então vamos ao genótipo, né? Do pai. O macho, então, ó, ele tem pelagem clara e é homozigoto. Então, qual é o genótipo dele? É azão, azinho ou azão, azão? Claro que é azão, azão, porque homozigoto tem genes iguais. Ele é cruzado, né, com uma fêmea de pelagem escura. Qual o genótipo da fêmea de pelagem escura? Azinho, azinho. Identificamos o genótipo dos pais, vamos separar os gametas. O macho forma gametas azão, azão. A fêmea forma gametas azinho, azinho. Ok? Vamos construir a nosso quadro, a nossa tabela de Punnett. Muito bem. Na coluna vertical, os gametas do macho. Azão, azão. Na horizontal, a da fêmea. Azinho, azinho. Vamos juntar, né? Azão, azinho. Esse com aquele, azão, azinho. Esse com aquele, azão, azinho. Esse com aquele, azão, azinho. E aí a pergunta, né? Qual a probabilidade deste casal ter filhotes de pelagem escura? Então, eu tenho 4 resultados. Esse tem pelagem escura? Não. Tem pelagem clara. Esse tem? Não. Esse tem? Não. Então, a resposta desse problema é 0. Nenhuma chance desse casal ter um filho de pelagem escura. Ok? Então, pessoal, lembra, leiam bem os exercícios de genética antes de fazer. Vocês sabem que agora a gente vai entrar na segunda lei de Mendel e ela é um pouquinho mais complicada, mas quem aprender a fazer os exercícios da primeira lei de Mendel, né, terá alguma facilidade para fazer os exercícios mais complicados. Vamos para o quinto? Em algumas populações, a cor dos olhos, a cor azul dos olhos é uma característica recessiva. Então, a gente já pode definir aqui, ó, olhos azuis são recessivos. Então, qual o genótipo do indivíduo de olho azul? Azinho, azinho. Ok.
E aqui está falando no problema de olhos castanhos. Então, se azuis são recessivos, é isso, recessivos, castanhos são dominantes. Então, olhos castanhos pode ser azão, azão ou azão, azinho. Vamos ver o genótipo dos pais. Um homem de olhos castanhos e heterozigoto. Então, o genótipo dos pais. Vamos por aqui, ó. Ok, vamos subir um pouquinho. O homem tem olhos castanhos e é heterozigoto. Esse é um heterozigoto? Não, é um homozigoto. Esse é um hétero? Sim. Então, o pai é azão, azinho. Ele casou-se com uma mulher de olhos azuis. Ok. Qual o genótipo de uma mulher de olho azul? Azinho, azinho. Identificamos o genótipo dos pais, agora vamos separar os gametas. O pai forma gametas azão e azinho, a mãe azinho, azinho. Vamos construir a nossa tabela. Na coluna vertical, os gametas do pai, ó, azão e azinho. Na horizontal, os da mãe, azinho, azinho. Vou uni-los, né? Azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. E vou ler a resposta. O problema pergunta: qual a probabilidade desse casal ter um filho de olho azul? Esse filho vai ter olho azul? Não, vai ter castanho. Esse vai ter olho azul? Não, castanho também. Esse azul? Sim. Esse azul? Sim. Então, qual a resposta aqui, ó? Quantas respostas possíveis eu tenho? 4. Quantos têm olhos azuis? 1, 2. Então, eu posso responder em fração, que dá 2 quartos, ou eu posso responder em porcentagem. 25 mais 25 é igual a 50%. Ok? Então, pessoal, vejam que a gente fez uma série de exercícios. E esses exercícios, o importante é que vocês leiam bem o enunciado do problema, saibam basicamente a diferença entre um homozigoto e um heterozigoto. Aí vocês identificam o genótipo dos pais, separam os gametas, constroem a tabela e depois vocês leem o resultado, que vocês podem apresentar ou em fração ou em porcentagem, ok? Então, são 5 exercícios de genética, que se você conseguiu fazer bem, se você treinou para fazer esses exercícios, você não vai ter mais dúvidas no conteúdo que nós teremos pela frente, ok? Ok, pessoal.